Boa noite a você que nos acompanha nesse momento. Quero saudar você também que tem nos visitado nas últimas semanas ou chegou aqui hoje nesse momento. Nosso desejo é que Deus fale de maneira profunda ao seu coração nessa noite. Nós teremos agora um momento de louvor e eu quero convidar você a se conectar a Deus e que esse momento seja um momento íntimo para que você possa se aproximar mais de Deus e ouvir a voz dele. Que Deus abençoe a sua noite e que Ele fale de maneira profunda ao seu coração. Boa noite, irmãos. Salmo 150, versículo 6 diz: tudo o que tem vida, louve ao Senhor. E nós vamos ter a oportunidade de expressar nosso louvor a Deus através de cânticos, de canções, de música. E o Senhor Deus também nos ensinou e deixou para que fizéssemos para Ele. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou-me a mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, por sempre já
O Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, diz: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que esse versículo possa fazer sentido no seu coração e que nessa canção nós o adoraremos em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, em luz. Prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em luz. Nos últimos meses, nós temos experimentado momentos difíceis, mas apesar das circunstâncias, o amor de Deus é constante, ele é presente. E o salmista reconheceu esse cuidado, esse amor de Deus, quando diz no Salmo 30, a partir do versículo 10, Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança e a minha veste de lamento em veste de alegria. Para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Que nós possamos entoar cânticos, que nós possamos dar gratidão a Deus, apesar das circunstâncias, apesar de momentos difíceis.
E eu quero convidar você, nesse momento, para que você se coloque diante de Deus e agradeça por todo o cuidado que Ele tem feito para com a sua vida nesses últimos tempos, que apesar de momentos difíceis, Deus é presente, Deus está conosco. Vamos orar? Ó Pai Santo, bendito e louvado seja o Teu santo nome. Senhor, nós te agradecemos a possibilidade que temos de conversar contigo, expressar ao Senhor Deus os nossos sentimentos, os nossos pedidos, as nossas angústias. Mas ao Senhor, sobretudo, Pai, te agradecemos porque Tu nos ouves. Tu, ó Senhor Deus, presta atenção às nossas necessidades e às nossas súplicas. Ó Senhor, nós te agradecemos e louvamos no nome santo de Jesus, que é o nosso Rei e nosso Redentor. Em nome dele, amém. Olá, queridos irmãos. Boa noite. Cumprimento vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esperando e desejando que vocês tenham tido uma excelente semana, cheia de desafios, mas cheia de alegrias também. E chegou o momento da nossa meditação, nós vamos à palavra do Senhor, a Bíblia, separar dela um pedaço, um trecho para a nossa meditação. Nosso trecho se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 até o 8. E com esse texto nós vamos meditar a respeito do verbo orar. Um verbo tão comum, tão importante para a vida cristã, mas nessa série nós não tínhamos passado por ele ainda. Chegou o momento. Espero que Deus possa falar aos nossos corações com essa meditação. Por falar em orar, quero convidar você para uma oração inicial antes de começarmos então a leitura bíblica. Deus querido, o Senhor sabe que nós dependemos completamente do Senhor nesse momento, tanto para expormos quanto também para recebermos da Tua palavra. Por isso, pedimos a companhia do Santo Espírito, do Espírito Santo do Senhor, aquele que foi mandado como Consolador, a companhia constante para nós que somos discípulos de Jesus, que Ele possa nos auxiliar nesse momento, trazendo luz às nossas mentes e trazendo também um preparo para os nossos corações para que possamos acolher a palavra do Senhor. Nos acompanhe, Senhor, nesse tempo todo e fale aos nossos corações e às nossas mentes. E que, através também dessa palavra, possamos mudar nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas convicções e vivemos, de fato, o Evangelho que o Senhor tem nos apresentado, através do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Então, como eu tinha anunciado o texto, Mateus capítulo 6, versículos 5 até 8, que diz: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai, que sabe do que vocês precisam, antes mesmo, porque seu pai sabe... Vou de novo a leitura bíblica. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Oração é um tema muito comum para a vida cristã. Na verdade, é um tema muito comum para diversas pessoas, para aquelas também que não são cristãs, mas que expressam algum tipo de espiritualidade, algum tipo de religiosidade. Acredito que não tenha quem não saiba
o que significa a expressão orar ou tem alguma ideia sobre ela. Mas, como dizem por aí, às vezes o óbvio precisa ser dito também. Então eu queria começar essa reflexão com 3 perguntas básicas. O que é orar? Por que orar? E também como orar? Orar, basicamente, numa definição muito simples, é uma conversa. É conversar com Deus. Mas por ser uma conversa especial, já que não se trata de um diálogo com uma pessoa comum, aqui um amigo seu, um parente seu, nós damos esse nome, esse título mais diferenciado, oração. Mas não deixa de ser isso, conversar com Deus, manter nosso relacionamento com Ele através do diálogo. E é claro, quando a gente fala sobre comunicação, não necessariamente nós estamos falando sobre comunicação falada. A gente pode usar a comunicação em diversas expressões diferentes. Então, comunicação pressupõe diálogo. Diálogo pressupõe que, ora, um fala, o outro também fala. Um escuta e o outro também escuta. Por isso, importante sempre lembrar, é necessário também buscar na nossa oração tempos em que nós queremos ouvir Deus se expressando para nós. Vamos trabalhar um pouquinho mais a respeito disso durante o sermão, mas veja como faz sentido pensar em ouvir a Deus. Imagine a seguinte cena de um grupo, num jogo de basquete, um time que vai lá no tempo de pausa receber os conselhos do técnico, que todo mundo se reúne, mas nenhum jogador para de falar, e o técnico tenta passar as instruções para aquele time, daquilo que ele está vendo, sob um ponto de vista privilegiado, fora da quadra, sabendo as melhores estratégias para o time jogar, mas ninguém fica quieto, e todo mundo dá a sua opinião, e termina o tempo da pausa ali, e todos voltam para o campo, e ninguém ouviu o técnico. Ou seja, não faz sentido nenhum, e é essa mesma mentalidade que a gente precisa levar também para o nosso tempo de oração. Muitas vezes nós estamos muito preocupados em falar, mas pouco preocupados em receber de Deus nesse momento. Lembrando que o Espírito Santo nos ajuda a elaborarmos as nossas orações, porque a Bíblia fala que nós não sabemos. Na verdade, não sabemos como fazer isso da melhor forma. Romanos 8:26 diz, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, numa linguagem que não está acessível a nós, mas é uma conversa entre Deus Pai e Deus Espírito Santo. Então a gente poderia até colocar aqui uma das melhores orações, podem acontecer quando as nossas palavras até acabam. E é importante orar? Por que a gente deveria orar? Porque essa é uma necessidade vital do cristão. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia e também na história das pessoas que oram, entendiam isso como necessidade vital. Jesus e os grandes homens, as grandes mulheres de Deus cultivavam uma vida de oração. Marcos, capítulo 1, 35, diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Davi, no Salmo 63, primeiro versículo, diz, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Os apóstolos também, Atos, capítulo 6, versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Para pegar alguém um pouco mais recente, não tão próximo, mas mais recente, Martinho Lutero, por exemplo, uma frase famosa dele é: tenho tanto que fazer que não consigo prosseguir sem gastar 3 horas diárias em oração. É bem um contrassenso em relação ao que nós muitas vezes pensamos hoje em dia, né? Temos tanto que fazer, geralmente a gente conclui que nem temos tempo de oração. Mas Martinho Lutero deixa um exemplo muito saudável para nós. Tanto que fazer que eu não consigo gastar menos que 3 horas ou investir menos que 3 horas diárias em oração. E agora naquela terceira pergunta básica, que é como fazer isso então? Já que ela é tão importante, já que Jesus e os seus discípulos demonstraram que eles cultivavam uma vida de oração, vem essa pergunta, então como é que a gente pode orar? E é essa proposta que eu queria trabalhar um pouquinho mais usando o texto que nós lemos como referência. Mateus capítulo 6, versículos 5 até 8. Porque
Como a gente viu, tem jeito certo e também tem jeito errado de fazer oração. E Jesus vai trabalhar isso. Vai falar que existem formas e motivações erradas. Lendo de novo o versículo 5 do capítulo 6, lemos: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Jesus já começa falando, os discípulos tinham interesse em aprender a respeito de oração. Lucas capítulo 11, primeiro versículo, mostra, é um texto paralelo a esse que nós estamos lendo aqui em Mateus, mostra que os discípulos tinham pedido para Jesus: ensina-nos a orar. Jesus então ensinou a oração do Pai Nosso, a oração dominical, é um texto que vem logo depois desse texto que nós acabamos de ler. Mas então o contexto é esse: Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem. E ele começa demonstrando como não fazer. Não sejam como hipócritas. Para a gente entender um pouquinho mais o que significa essa expressão, é interessante pensar no contexto lá da escrita grega, que essa palavra hipócrita, ela quer dizer também um ator. Não seja como um ator. Era o nome dado para aqueles que trabalhavam mesmo encenando peças. Em princípio, não um termo pejorativo, mas só para descrever o ator. E Jesus fala, então, não sejam atores, não finjam, não tentem elaborar cenas enquanto vocês estão orando, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E aqui Jesus está dando uma indireta, não nos atores dos teatros, mas sim naqueles líderes religiosos que tinham destaques ou eram admirados pela sua religiosidade no contexto daquela época. Só que Jesus está apontando um grave erro ali na forma que eles estão orando, estão praticando sua oração. Eles queriam ser vistos, então faziam suas orações em pé, talvez com toda a pompa, com toda a cena, procurando a admiração dos homens. Talvez tentando mostrar, vejam como eu sou uma pessoa que se dedica nas causas espirituais, religiosas, como eu sou empenhado nisso. E se mostravam. Só que Jesus disse, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Porque a recompensa que eles buscavam era justamente o reconhecimento público e eles estavam tendo. Agora, relacionamento mesmo com Deus, isso não acontecia. Porque eles queriam se mostrar para os homens. E tem motivação errada? Tem também. A motivação errada que a gente percebe aqui, no versículo 7, diz o seguinte: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, uma intenção de ser repetitivo, insistente, mas com palavras vãs, repetindo coisas que não fazem sentido, coisas que, na verdade, a boca está no automático, e a ideia deles era que se então eu me dedicar há muito tempo na oração, repetindo muitas vezes, eu vou ser atendido, porque eu estou sendo insistente. E Cristo, Jesus, ensina que isso não funciona. Não adianta a gente pensar que a gente tem uma força ou consegue compelir a Deus para agir em nosso favor, tentando impressionar a Deus com o nosso esforço. Isso não funciona com Deus. Também em Tiago, capítulo 4, versículo 3, vai falar aqui sobre motivação errada. Quando pedem, vocês não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Motivação errada aqui também, agora sendo ensinada por Tiago. Não devemos pedir a Deus com o intuito, com o foco de satisfazermos os nossos próprios prazeres. Significa não que Deus não permita que a gente sinta prazer na vida, mas se o nosso prazer estiver desconectado com o prazer de Deus, então a nossa oração não vai ser respondida. Aquilo que somente causa deleite, prazer, alegria, satisfação para a minha alma, mas causa repulsa em Deus, tenha certeza, o texto bíblico está ensinando, essa oração não vai ser atendida. Pensa num contexto próximo da gente, um relacionamento pai e filho, por exemplo. Pense em um filho pedindo para o pai alguma coisa que o pai entende, tem certeza que vai ser ruim para a vida daquele filho.
Por exemplo, pai, me dá dinheiro aqui porque eu quero beber. Pai, me dá dinheiro porque eu quero usar droga. Eu quero ir para a prostituição. Pai, me dá dinheiro, banca, financia esse meu desejo. Tenho certeza que nenhum pai em plena consciência, aquele que ama seu filho e quer cuidar bem do seu filho, vai atender um pedido desse. E é isso que Tiago está falando. Muitas vezes nosso pedido visa somente o nosso próprio deleite, o nosso próprio gosto ou prazer. Deus não tem compromisso com pedidos assim. Mas o texto também, não sei se você reparou, nós lemos um versículo que está mais no começo e depois um versículo um pouco mais no fim, mas tem um versículo central aí, versículo 6, que fala sobre motivações e formas corretas sobre a oração. E temos muito interesse, então, em aprender um pouco mais sobre isso. Versículo 6 de Mateus 6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. A motivação correta, então, é buscar intimidade com Deus. A forma correta é fazer isso de forma não pública, mas de forma privativa. Quanto mais intimidade você ou nós buscarmos na nossa oração, melhor vai ser. Jesus ilustra essa cena com essa retirada, essa saída do cenário público e entrada num ambiente mais privativo. Vá para o seu quarto, feche a sua porta, fique ali no secreto. Não é para você ficar se mostrando enquanto você ora. A oração não é uma demonstração pública da sua espiritualidade. É um momento de intimidade com Deus. Faça isso. A ideia de intimidade está descrita também em João 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ou seja, se conseguirmos chegar no nível tal de intimidade com Deus, nós não vamos orar simplesmente por aquilo que nós queremos, mas aquilo que o próprio Deus quer para nós. Não tem erro, uma fórmula dessa não tem erro, não tem como não ser atendida. Nós estaremos pedindo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E um pai se alegra muito em atender um pedido que vai fazer bem para o seu filho. Motivação correta, então, buscar intimidade com Deus. Forma correta, não se mostrar por aí. Não tentar se mostrar o mais espiritual, o mais religioso. É coisa íntima com Deus. Estar em sintonia com Deus. Desejar as coisas que Ele deseja. Amar as coisas que Ele ama. Querer as coisas que Ele quer. Enxergar as coisas sob o ponto de vista de Deus. E dessa forma a gente vai conseguir, nessa sintonia, falar coisas que agradam a Deus, pedir coisas que Ele já estava planejando para as nossas vidas. E lembre-se, se Deus não mudar a situação, não mudar o contexto, em orações desse tipo, é bem certo que Ele vai, no mínimo, mudar o nosso interior, mudar o nosso ponto de vista sobre aquele acontecimento. E isso, então, nos ajuda a passarmos pelas diversas situações da vida. De uma forma um pouco mais prática. Como é que a gente, então, pode lidar com esse assunto, oração? Ela tem sido prioridade nas nossas vidas? Irmãos, você sabe que a gente só faz aquilo que a gente considera prioridade. Já pensou nisso? Já pensou que mesmo se você estiver sentado no sofá assistindo algum programa de TV, você está fazendo isso porque consciente ou inconscientemente você decidiu que aquilo é prioridade para a sua vida? Se você está estudando, está trabalhando, está se relacionando com alguma pessoa, está fazendo qualquer coisa, foi cuidar da sua limpeza, da sua higiene pessoal, você só faz porque você considerou prioridade? Eu não estou falando que seja errado, não estou falando que seja errado ter um tempo de descanso, assistir algum programa de televisão. Só estou pedindo para que a gente tenha essa consciência. Aquilo que a gente faz
é porque a gente considerou prioridade. E eu queria então chamar a nossa atenção para o nosso tempo ou para o nosso desenvolvimento do nosso exercício de oração. Como é que anda? E isso tem sido uma prioridade então nas nossas vidas? Cada um tem que responder por si. Então, lembre-se que oração é um exercício que requer prática. Se de repente você entendeu que existe espaço para você desenvolver um pouco mais esse exercício, essa prática espiritual, lembre-se que tem como melhorar, tem como avançar, porque se é um exercício, requer prática, requer tempo, requer esforço, requer intenção da nossa parte. Nós precisamos trabalhar com intenção. Fazendo uma comparação aqui com um maratonista. Entenda que o maratonista não começou correndo maratonas. O maratonista sempre começa correndo pequenas distâncias. E na nossa oração a gente precisa pensar dessa mesma forma. Se você está insatisfeito e viu espaço para melhorar a sua atividade de pregação, oração, comece aos pouquinhos. Comece desenvolvendo um tempo a mais, ou uma forma mais íntima com Deus. E vai melhorando, vai acrescentando, vai desenvolvendo aos poucos. Eu queria deixar aqui algumas sugestões para você trabalhar o tempo de oração. Encontre um lugar agradável. Um lugar que proporcione intimidade com Deus. Um lugar que não vai ter tantas coisas que vão chamar sua atenção, tantas distrações à sua volta. De preferência, deixe de lado também seu celular, o computador. De preferência, se for possível, se afaste um pouco também das pessoas. Eu sei que a gente está vivendo num ambiente mais confinado e pode ser que dentro da sua casa não seja mais difícil ter um ambiente mais reservado, mas procure, se esforce por isso também, mais intimidade com Deus. Aquiete-se e aquiete-se. Tente colocar sua mente num estado mais de quietude, sem se preocupar tanto com todas as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Colocar a mente mais focada, mais direcionada em Deus nesse momento. Numa conversa prazerosa, como se fosse mesmo, e é aquela conversa com um bom amigo, o seu melhor amigo, que merece toda a sua atenção. E outra coisa, faça orações em formatos diferentes, oração de adoração, oração de confissão, onde a gente traz à tona os nossos pecados, todos os problemas que a queda tem causado em nós. Orações de gratidão, relembre momentos que são perceptíveis que Deus está cuidando, está agindo em nosso favor, está trabalhando e está proporcionando cenários que são agradáveis para as nossas vidas. Mas também faça orações de petição, coloque diante de Deus as suas necessidades de outras pessoas, e aí a gente pode chamar também de oração de intercessão. A gente não deve ser muito egoísta, a gente precisa também se lembrar de outras pessoas, outras situações, outras esferas da vida. Interceda por isso. Então experimente também formas diferentes de oração. Quer ver outra sugestão? Faça orações escritas. Pegue um bloco de anotação, escreva. Faça também orações cantadas, se você tem uma música ou outra que traz alegria ao seu coração, te faz conectar com Deus, use isso, use essa letra, essa melodia para orar de fato a Deus. Não simplesmente cantar com a cabeça aí nas nuvens, sem prestar atenção. Faça dessa música uma oração. Faça oração com textos bíblicos. Separe alguns textos que também são especiais para a sua vida. Preste atenção na mensagem que esse texto está falando e use isso como assunto da sua oração. Trabalhe isso. São orações muito boas. Eu não sei se acontece com você, comigo é muito frequente. Às vezes, quando eu estou orando, é comum eu ser um pouco repetitivo, me lembrar sempre dos mesmos assuntos, aqueles assuntos que trazem preocupação, alegria, mas acabo girando assim em torno de certos assuntos. E tenho um pouco de dificuldade de me lembrar de outras questões da vida. Mas textos bíblicos me ajudam nisso.
Separo ali, faço meditação, ou leio, releio umas 3, 4 vezes ao mesmo tempo e começo a pensar sobre o que aquele texto está falando, o que aquele texto pode falar comigo, pode falar com as outras pessoas e oro a partir daquele assunto, daquele texto bíblico. São orações muito boas. Um dia eu brinquei também, de fazer oração no estilo WhatsApp. Já ouviu falar? Não sei se você já me ouviu brincando assim. Que são aquelas orações curtas durante o dia. Às vezes não temos, de fato, assim, aquele espaço, aquele momento para separar, para ter um tempo de intimidade, mas são questões que precisam ser tratadas exatamente naquele momento com Deus. Faça essas orações curtas e diretas com Deus. Também você pode, é claro, o texto bíblico fala sobre oração no ambiente mais privativo, mas, é claro, não é contra, a Bíblia ensina isso também em outros momentos. Oração em conjunto, isso é importante. Importante você chamar outras pessoas. O problema lá que Jesus estava acusando é que quando isso acontecia em público, as pessoas tinham a intenção de se mostrar. E é isso que ele não quer. Mas ele não proíbe a nossa oração em conjunto. Ele fez isso com seus discípulos. Ele chamava seus discípulos para orar com ele. Em outros textos nós vemos também grupos de irmãos orando juntos, mas sem intenção de promover a própria imagem. Faça oração com outras pessoas. Ore por outras pessoas e com outras pessoas. Mas, sobretudo, irmãos, simplifique o processo. Não vista a camisa de força, mas também não trate assim com desleixo. Simplifique o processo. Perceba se você está sentindo prazer nisso e está crescendo de forma saudável na sua prática de oração. E no fim das contas, para a gente aprender a orar, tem que orar. Ore, ore e ore. Não procure palavras difíceis, não procure palavras no vocabulário, não mude seu estilo de fala, não mude a sua postura, seja o mais autêntico possível. O importante é conversar com o nosso Pai Celeste. Eu espero então, irmãos, que essa mensagem possa trazer algumas reflexões para as nossas vidas, algumas dicas muito práticas também de como nós podemos orar e entender o que não agrada a Deus, como Jesus já apontou no texto que nós lemos e refletimos. E é um desejo da minha parte, crescer nesse exercício espiritual. Eu espero que você também se sinta motivado a crescer, a desenvolver. Não é tempo, não meça em cronômetro, mas pense somente, existe espaço para crescer? Se você concluir que sim, então se aplique mais na oração. Que Deus nos abençoe. Vamos, então, orar mais uma vez. Pai Santo e querido, obrigado por esse tempo e essa mensagem, e esse desafio que a palavra do Senhor nos ensina. E que possamos, então, desenvolver a nossa prática de oração, essa nossa conversa muito boa, que temos a liberdade de ter com o Senhor. Uma liberdade, ó Deus, que foi promovida através do sacrifício de Cristo na cruz. Porque quando Ele morreu, o véu foi rasgado. E aquele véu simbolizava a nossa separação com Deus Pai. E por ele ter sido rasgado, porque Jesus morreu na cruz, hoje nós temos acesso a Deus Pai. E nós podemos conversar com o nosso Deus e Senhor. Inclusive temos a ajuda do próprio Espírito Santo para isso. Porque sabemos que não sabemos orar, podemos desenvolver. Mas o Espírito Santo nos ajuda nisso e contamos com a ajuda dele. E é no nome de Cristo que nós oramos nesse momento. Amém. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que
Santo, Vem orar por mim. estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Nessa semana que se passou, nós temos a gratidão pela vida do Vitor e da Ana, que mais uma vez completaram mais um ano de casamento. Vitor, Ana, que Deus continue derramando graça sobre o lar de vocês, sobre a vida de vocês. Que Deus possa cuidar constantemente dessa família tão bonita que tem servido a nós com grande alegria e com grande amor. Também, na sexta-feira, Marluce completou mais um ano de vida. Marluce, o nosso desejo é que Deus continue derramando graça sobre graça na sua vida, que você experimente nesse novo ano mais do cuidado de Deus. Que Ele abençoe a sua vida. Agora, passando para os recados da nossa semana, aquilo que tem acontecido na nossa comunidade, na terça-feira, às 20h30, nós temos o nosso estudo bíblico, momento para nós refletirmos um pouco mais aquilo que foi falado na mensagem. É um tempo muito oportuno para nós aprofundarmos a nossa visão bíblica daquilo que nós temos aprendido. E na quinta-feira, também às 20h30, nós temos um momento de oração, um momento que nós possamos nos derramar uns aos outros para louvar a Deus e clamar a Deus pelos momentos difíceis que nós temos passado, mas também agradecer por aquilo de bom que tem acontecido na nossa vida. E aos sábados, às 18 horas, nós temos o encontro dos nossos adolescentes. Tem sido um momento muito especial para eles, para que eles possam crescer cada vez mais em Cristo. E domingo é a vez das nossas crianças. Às 15 horas, as nossas crianças têm um momento muito especial para elas. A nossa equipe do Ministério Infantil tem preparado algo incrível. Todo domingo tem sido algo assim muito bom para elas. Se você conhece alguma criança, se você tem alguma criança, não deixe de participar, porque esse momento tem sido preparado com muito amor, com muito carinho, para que nossas crianças possam se aprofundar cada vez mais no nosso Deus. E, após o nosso encontro aqui, o nosso culto, não deixe de acessar ali o nosso espaço comunhão. Um momento que nós possamos matar aquela saudade de ter os amigos, de conversar um com os outros e tomar aquele cafezinho, mesmo virtualmente. Nós estamos esperando vocês a partir do final do nosso encontro. Deus abençoe e tenha uma boa semana. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e
e a glória para sempre. Amém. Irmãos, já que oramos juntos, oração dominical e também essa oração cantada, eu quero me despedir de vocês rogando as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que também o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, não somente hoje, mas para todo e todo sempre. Amém. Boa semana a todos.